É uma alegria, é uma satisfação poder ter tempo com todos para a gente estudar essa doutrina maravilhosa, de esclarecimento, de amor, mas também de música, né? Mas graças a Deus, a tecnologia nos permite reduzir essas distâncias, essa distância física, né? Porém nos aproximando espiritualmente, né? Nos aproximando vibracionalmente. Eu escolhi como tema para a gente trabalhar na noite de hoje a fé, mãe da esperança e da caridade. Mas todo trabalho espírita, ele começa e se encerra com uma prece, né? Com oração. E eu vou pedir ao nosso irmão Rogério para fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos na noite de hoje. Meus irmãos, pedimos a Deus e a Jesus que nos ilumine para que a gente aprenda essa informação que Paulo vai passar para a gente sobre a fé, que é muito importante, que leva à caridade, que é o nosso dever aqui na Terra. Aprender e praticar a caridade. Pedimos que vamos rezar o Pai Nosso, para que Paulo depois comece a falar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim eu passo a palavra ao nosso irmão Paulo. Obrigado, Rogério. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé é a confiança nas próprias forças e em Deus. É a perseverança, é a energia e os esforços que fazem vencer problemas e obstáculos, nas pequenas como nas grandes situações. A fé, meus irmãos, ela não se prescreve, né? A fé, ela não é como um medicamento que a gente vai até a farmácia comprar para tomar, né? Ela não se recebe como quem recebe uma vacina, né? A gente vai atrás. Deus, Jesus, os Espíritos de Luz esperam que nós a desenvolvamos dentro do nosso íntimo e possamos vivenciar a fé, né? A fé, ela não pode ser vacilante. Ela não pode ser esporádica. Ela não pode ser sazonal. Porque a fé vacilante, ela gera em cada um de nós incertezas, medo, ansiedade e a falta de iniciativa, né? Eu sei que, como seres humanos normais, com virtudes, com defeitos, com momentos alegres, mas também com momentos difíceis, momentos de dificuldades, né? Tem momentos que a gente vacila um pouco, né? Esse que vos fala já teve esses momentos de fraqueza, em que, por mais que eu paute a minha vida para o otimismo, mas eu já experimentei em momentos difíceis, em momentos de preocupação, um pouco dessa fraqueza, né, de abalar um pouco a nossa fé, a nossa confiança. E é nessas ocasiões que o desafio vem, né? É muito fácil ter fé quando as coisas estão dando certo, quando está tudo bem, quando a gente está bem de saúde, quando a gente está bem financeiramente, quando a gente está vivenciando fases tranquilas, serenas. É evidente que nem todo mundo vive fases tranquilas constantemente, né? Praticamente ninguém vive fases boas, momentos felizes constantemente, né? A gente sabe que quem está encarnado num planeta como o nosso, as felicidades ainda são esporádicas, né? Elas são fugazes. Mas o otimismo vai dar certo quando tudo está dando certo, né? O verdadeiro teste da fé
é quando nós somos desafiados a superar problemas, dificuldades. É justamente quando aparece a doença, quando um parente nosso, né, está hospitalizado, quando a gente está desempregado, quando a gente está vivenciando testes, né, no nosso dia a dia, quando a gente vai convivendo com pessoas que testam a nossa paciência, isso quando nós não testamos a paciência dos outros também, né? É muito comum a gente olhar o defeito no outro, a gente imaginar que os outros são teste de paciência para a gente. Muitas vezes nós somos teste de paciência para muita gente também, né? Mas a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa presunção fazem a gente acreditar que complicado é sempre o outro, que difícil é sempre o outro, quando eu posso ser teste de paciência para muita gente, né? Então, são nesses momentos que a gente deve vivenciar a fé. A fé não pode ser confundida com a presunção. Confiança, sim. Otimismo, sim. Presunção, excesso de confiança, vaidade, não. Né? A fé sem presunção, ela é a confiança que se tem em atingir objetivos. Objetivos honrados. Né? Não é objetivos do tipo enriquecer, né? Fazer uma viagem, comprar um carro novo, comprar roupas sofisticadas. Objetivos honrados são realmente situações que venham contribuir para o nosso crescimento como ser humano, né? Nossa evolução espiritual, que venha desenvolver virtudes, qualidades morais em todos nós. Né? Então, a fé, sem a presunção, sem a vaidade, é a confiança que se tem em atingir objetivos honrados, edificantes, saudáveis, né? Que representam a certeza no cumprimento também dos desígnios de Deus. Fé é a certeza de que nada passa impune sem a avaliação de Deus. Nada, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Né? Como disse o Cristo, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então, nada na vida é por acaso. A fé nos dá essa tranquilidade de que os desígnios de Deus vão se cumprir. Quando a gente realiza o Pai Nosso, como o Rogério bem fez, né, na abertura da nossa live, belíssimamente, quando a gente realiza o Pai Nosso, a gente acaba se comprometendo, né? Quando a gente diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um compromisso muito forte que a gente estabelece. Né? Se seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que seja feita a vontade do Pai, se nós tivermos que experimentar situações difíceis. Né? Existe no Evangelho um capítulo chamado Causas Atuais das Aflições e as Causas Anteriores. As causas anteriores estão ligadas a erros que nós cometemos em vidas passadas. Na verdade, só existe uma vida, né? Encarnações e experiências anteriores. E, normalmente, nós resgatamos esses erros passados para a gente aprender. Né? A dor como educativo, como mestre. A gente aprende muito mais pela dor. Né? Se fôssemos mais evoluídos, aprenderíamos mais pelo amor, pelo estudo, pelo conhecimento. Porém, nem sempre nós aprendemos através do amor e do conhecimento. Muitas vezes aprendemos pela dor. É quase impossível a gente, em nenhum momento, experimentar a dor para ser uma grande professora, uma grande mestra. Porque a dor, né, os problemas, fazem a gente refletir sobre quem nós somos, que estilo de vida nós estamos vivenciando, né? Que tipo de vida a gente está vivenciando. Então, a dor, os problemas, elas vêm justamente para a gente refletir se não temos mudanças a iniciar no nosso jeito de pensar, de ver as coisas, de sentir e principalmente de agir. Né? A verdadeira fé, ela é calma, paciente e sincera. Ela é humilde e sabe esperar o tempo de Deus e dos Espíritos de luz. Essa fé é aliada da inteligência. Né? E por falar na inteligência, já que a gente está citando a questão dos desafios da vida, dos problemas, né? Os problemas, eles vêm não só para demonstrar claramente que nós precisamos modificar a nossa vida,
São sintomas muito claros que temos muito a corrigir em termos de valores, de comportamentos, mas os problemas eles vêm também como consequência das nossas escolhas. Por isso eu citei as causas anteriores das nossas aflições são as respostas para as dificuldades que nós estamos vivenciando hoje em função de erros que nós cometemos no passado. Mas também existe no Evangelho as causas atuais das nossas aflições, que são escolhas erradas, equivocadas que nós estamos fazendo no presente. Né? Eu posso, por exemplo, ter, como exemplo, né? Uma pessoa pode estar sofrendo porque fez uma escolha profissional equivocada, por exemplo. Ela não buscou uma atividade profissional porque ela tinha afinidade, talento, aptidão. Ela pode ter escolhido uma atividade profissional por status, por dinheiro, e dificilmente, com raras exceções, essas pessoas acabam se tornando bons profissionais e acabam também não oferecendo um serviço assim tão de qualidade para a sociedade, né? Já a gente sabe que cada profissão ela tem a sua missão aqui na Terra, né? E a gente acaba experimentando, né, a dor, o sofrimento de não se realizar numa profissão que a gente acabou escolhendo por status, por dinheiro e não por talento, muitas vezes até se desviando da verdadeira missão que nós escolhemos antes de reencarnarmos, que a espiritualidade designou para a gente. Tem pessoas que acabam sofrendo problemas de saúde, se alimentarem de forma equivocada. Então, acabam trazendo sofrimentos, problemas para a gente, que fazem com que a gente experimente a diferença entre escolher certo e escolher errado. Né? Muitas vezes a gente acaba sofrendo não por maldade, mas por escolher errado, por inexperiência. E acabamos experimentando essa dor justamente para aprender com a escolha errada, mais sábios, mais corretos, e também para testar a nossa fé, a nossa paciência. O problema também existe para desafiar a nossa resignação, para trabalhar a nossa resiliência, que é a capacidade de você sofrer sem desespero, mas tirando lições dos problemas. E também são uma excelente oportunidade para a gente usar a nossa inteligência para resolver os problemas. É um caminho para a gente estudar maneiras de resolver situações, desafios, que contribuem para o nosso crescimento moral e intelectual. Certo? Então, a fé é aliada da inteligência. Né? Se há componentes como a cólera e a vaidade, as leis naturais trazem a decepção como educadora. Está lá no Evangelho. A calma na luta é sempre um sinal de força e de sabedoria. Eu sei, meus irmãos, que no grau de evolução que nós nos encontramos, nem sempre nós encaramos as dificuldades com serenidade. Como seres humanos normais, naturais, mesmo nós que temos uma visão espiritualizada, mesmo nós que tivemos o presente de conhecer a doutrina espírita e o evangelho, bate de vez em quando a angústia, o medo, até um certo desespero, né? Todo mundo, muita gente sabe, né, o que eu vivenciei com a saúde do meu pai, e esse que vos fala como ser humano normal, muitas vezes sentiu angústia, né? O medo da separação, da perda, né? Porque o amor que sinto pelo meu pai, como sinto pela minha família, acabou falando mais alto, aquele amor que pode ser, muitas vezes, pode levar ao apego excessivo também, né? Mas mesmo com todo o conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, das leis de Deus, né? Dos ensinamentos da espiritualidade, esse que vos fala já experimentou, né, como todo ser humano normal, esse sentimento de angústia, de medo, de receio de perder uma pessoa amada na sua convivência, né? E justamente me apeguei à fé espírita, mesmo sentindo aquela angústia, aquele medo, aquela dor, aquele receio, me apeguei à doutrina espírita nesses momentos mais difíceis para resgatar esta fé
que abala em alguns momentos quando vem a dificuldade, mas justamente o grande desafio, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, né, por exemplo, é a luta com calma, com força, porque isso é sinal de sabedoria. Né? Força mental, principalmente. Nós estamos vivendo uma época de grande desafio existencial, emocional. Precisamos ter uma preparação espiritual para não entrarmos nessa vibração comum, nesse momento, de ansiedade, de incerteza, de receio, de medo. E é justamente a fé o combustível, o alimento, baseado no conhecimento. Não é uma fé cega, irracional, não é uma fé ilógica, porque isso não cabe no espiritismo, como nós sabemos. É uma fé baseada na verdade, na lógica, na racionalidade. Uma fé raciocinada, que é a característica, uma das essências da doutrina espírita. Né? Não é a confiança pela confiança cega e sem fundamento. É a certeza do cumprimento dos desígnios de Deus, mas também entendendo, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo. É um momento de transformação. Né? A gente sabe que a Terra entrou numa fase de regeneração há algum tempo. Essa grande transição, esse grande turbilhão, esse turbilhão de mudanças, inclusive com muitos desencarnes, né? Com muitas migrações espirituais, de reencarnes e desencarnes, renovando a população da Terra, porque é essa renovação da Terra que faz com que ela mude de patamar. O que é que classifica um mundo como primitivo, expiação e provas, regeneração, mundo feliz? É o grau de evolução dos seus habitantes. Então, nós estamos passando por um grande turbilhão, né, de transformações, e esse turbilhão, esse grande vendaval que está sendo essa pandemia, essa tsunami espiritual, digamos assim, é para justamente renovar a população da Terra, é também para causar uma reflexão profunda na humanidade, testar a nossa fé, para a gente não vir a ficar desesperado, ansioso, angustiado, né? Enfadado por conta de um isolamento. É muito comum, né? Quem é que não sente falta, né? De ver o mar, de ver a vegetação, de sair mais vezes para ver um parque, para ir numa livraria, para ir no cinema, né? Todo mundo sente falta. Por outro lado, nós estamos tendo a oportunidade, vivenciando essa fase de quarentena, de isolamento social, de passar mais tempo com os nossos familiares, ter mais tempo para conviver com os nossos familiares e para conviver bem com eles, né? No sentido de respeitar as diferenças de personalidades, no sentido de compreender os limites de cada um. Né? Eu tenho os meus limites, tenho os limites da minha evolução espiritual. Sou um espírito de terceira ordem. Se eu fosse um espírito mais elevado, mais iluminado, não estaria encarnado aqui na Terra. E como espírito de terceira ordem, imperfeito, eu preciso, antes de tudo, compreender para poder ser compreendido. Então, essa fase, ela exercita essa questão do conviver mais tempo com a nossa família, dar mais atenção à nossa família. A gente estava vivendo uma era que a tecnologia, ela faz parte da evolução intelectual, faz parte da evolução da humanidade como um todo, né? Técnico, científica. Mas a tecnologia, de certa forma, estava isolando algumas pessoas, mesmo dentro do próprio lar. A gente estava vivenciando fenômenos do tipo famílias, cada uma no seu cômodo, no seu quarto, uma pessoa na sala, uma pessoa no terraço, com um celular, e as famílias sem conversar, sem dialogar, né? E, de alguma forma, essa quarentena, esse isolamento social, não impede essa situação de cada um ficar com seu celular ou usar alguma outra tecnologia, mas é uma oportunidade interessante para a gente valorizar esse passar mais tempo com a família, conversar mais em família, né? Valorizar
o abraço, que a gente está sentindo tanta falta nesse momento, de um abraço pessoal, né? Os abraços hoje têm sido muito mais virtuais, né? Simbólicos, não menos calorosos, porque mesmo não sendo um abraço físico, mas se a gente envia uma mensagem carregada de sentimento, de carinho, né? De amor, de ternura, um abraço virtual também pode emitir esse tipo de vibração de energia positiva para a pessoa que está do outro lado, né? Como vocês estão nesse momento. Recebam o meu abraço virtual caloroso, carinhoso, né? De saudade também, de poder conviver com vocês. Essa época de quarentena, de isolamento social, permite também a gente ter essa valorização da saudade, né? Como faz falta o convívio com outras pessoas também, né? Com os ambientes que a gente estava acostumado, o valor de um abraço, como a gente falou, enfim. E para que a própria humanidade ela possa... Foi meio que um freio de arrumação também, no sentido de diminuir um pouco o consumismo, diminuir a poluição atmosférica, a poluição dos rios, né? Tudo isso está sendo exercitado nesse momento, enquanto a população do planeta se renova e enquanto o próprio planeta ele passa por transformações morais, mas também vibracionais, né? Químicas, físicas, geológicas, né? O planeta não será o mesmo depois que a vida voltar ao normal e a pandemia. Certamente teremos um mundo mais renovado positivamente, principalmente no aspecto espiritual, certo? Cientificamente, a energia da fé tem um magnetismo poderoso. É comprovado cientificamente, irmãos, que a pessoa que é portadora de uma fé convicta, essa fé, ela tem uma energia poderosa, capaz de ajudar essa pessoa a superar inúmeras dificuldades ou conviver com as dificuldades com serenidade, né? Os humanos, eles agem sob a influência positiva de um fluido que vem do agente universal, capaz de realizar grandes feitos, incluindo o refazimento da nossa saúde física. Vamos puxar, por exemplo, o lado dos médiums de cura, as pessoas que têm essa capacidade de direcionar magnetismo, né, fluidos medicamentosos capazes de recuperar a saúde ou amenizar as dores físicas e perispirituais de diversos irmãos. Se esse médium de cura ele for um médium estudioso, que tem uma boa moral, está procurando fazer a sua reforma íntima, e ainda por cima ele tem um componente de fé poderoso, essa pessoa será capaz de fazer curas maravilhosas. Ele já tem um potencial e será uma pessoa que trabalha essa mediunidade de forma honesta, sadia, é estudioso dessa mediunidade, né? Ainda por cima, dotado desta fé poderosa, essa pessoa ela vai ter a capacidade de recuperar muitos enfermos. Lembra de Jesus? Ó raça incrédula, até quando terei que chamar a atenção de vocês? Vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Lembram de quando Jesus curou aquele jovem lunático? Era um fenômeno de obsessão. E por que Jesus curou também cegos, leprosos, pessoas hemiplégicas, tetraplégicas? Porque, além da superioridade moral de Jesus, ele era consciente da mediunidade dele e ele tinha uma fé muito grande em Deus, na sua mediunidade, a confiança que ele tinha em poder ajudar as pessoas. E isso nós também podemos fazer, principalmente se temos essa característica de direcionar fluidos medicamentosos para ajudar irmãos nossos enfermos. Eu lembro muito dos tratamentos de fluidoterapia, né, nas casas espíritas. Esses tratamentos, eles ajudam não só no refazimento das energias físicas e paraespirituais e também no refazimento da saúde de muitos irmãos, mas ele ajuda também no aspecto astral, né? É um trabalho desobsessivo, é um trabalho de renovação de energias positivas, capazes de emitir pensamentos mais saudáveis, mais tranquilos, né? Mais serenos, mais harmonizados e equilibrados para o paciente.
A fé, meus irmãos, ela é preciso ser racional, filosófica, questionadora, para ser uma fé saudável e ligada à verdade. Como disse o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A fé cega não pertence mais a esses tempos. Na verdade, a fé cega não pertence nem ao tempo de Allan Kardec. Porque quando Allan Kardec codificou essa doutrina maravilhosa, já no século XIX, já são quase 200 anos, né? Já no século XIX, Allan Kardec, como porta-voz dos Espíritos de Luz, ele já dizia: a fé cega não pertence mais a esse tempo. Não cabe mais nesse. A fé tem que ser raciocinada, científica, filosófica e questionadora. Porque fé sem razão, fé sem aliança com a ciência, fé sem filosofia é como cegos que conduzem outros cegos. Leva ao fanatismo, leva ao sofisma, leva ao erro e se distancia da verdade. E se distancia da verdade, não nos leva à evolução espiritual. Né? O próprio Kardec disse: eu prefiro deixar de publicar 10 verdades do que publicar uma só mentira, uma só ideia falsa. Por isso que ele dizia fé e razão. Fé desprovida de razão é fanatismo, cegueira, erro. A fé tem que estar aliada à razão, à ciência e à filosofia. Né? Tem que estar. Verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face em qualquer era da nossa história. A fé é a mãe da esperança e da caridade, que é o tema do nosso estudo da noite de hoje. Meus irmãos, o espírita convicto, que é sinônimo de cristão, o bom espírita é um bom cristão. O espírita convicto, né? Ele sempre tem consciência de que dias melhores virão. Sempre. Não se admite um espírita que viva constantemente triste. Paulo, você está falando que espírita não tem direito de sentir tristeza? É isso? Espírita não tem momentos tristes? Não tem o direito de ficar preocupado, angustiado? Eu mesmo acabei de testemunhar para vocês que, como ser humano normal, tem os meus momentos de medo, de angústia, de ansiedade. Né? Haroldo Dutra Dias fala muito isso nas palestras dele. Faz parte, é normal na nossa condição, né, espiritual, mesmo como espírito. O que eu falei é que não se admite um espírita constantemente triste, desanimado. Espírita como ser humano normal, encarnado, imperfeito, espírito de terceira ordem, com todo conhecimento, ele tem o direito, sim, de ter momentos de tristeza, de preocupação, de ansiedade, de angústia. O que não se admite é que o espírita, com todo o conhecimento que a doutrina nos traz, ele se torne uma pessoa constantemente apática, desanimada, pessimista. Não se admite. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina extremamente consoladora, confortadora. E como é que a gente pode exemplificar isso? Quando o Espiritismo diz: a felicidade está nas minhas mãos, depende de mim. A gente sabe, tem situações que nós resgatamos de vidas anteriores, né, de encarnações anteriores, problemas, dificuldades, mas também está nas minhas mãos amenizar as minhas faltas, amenizar os meus resgates, amenizar as minhas dores. E está lá no Evangelho. Se eu tenho um espinho cravado no meu pé, me incomodando, eu tenho o direito de ir lá arrancar aquele espinho que está doendo e de fazer a sepsia e a cicatrização daquele espinho. O espinho a gente está simbolicamente comparando a dor, os problemas. O espírita, ele entende o problema como desafio, a inteligência, a paciência, a resiliência, a fé, mas ele trabalha para sair do sofrimento. Nós temos o direito. Mas se eu desanimo de cara, se eu me entrego ao pessimismo, à apatia, ao desânimo, à ideia negativa, eu não vou sair do lugar. Eu vou me entregar ao problema, o problema me vence, me supera e eu não evoluo espiritualmente.
Então, irmãos, nós temos o direito de superar as nossas dores, as nossas preocupações. Espírita convicto, ele pensa, eu estou passando por uma fase difícil, e é uma fase de aprendizados, de reflexões. É a fase que nos convida a sair da inércia, né? Da zona de conforto, de nos acharmos sem a obrigação de modificar a nossa natureza, e nós temos que modificar devagarzinho, né? Respeitando os limites de cada um, a natureza não dá saltos, mas nós temos que, acima de tudo, ter a vibração, a alegria de viver, não podemos perder a alegria, o prazer de viver, e a fé alimenta isso, uma fé raciocinada. Se hoje eu estou vivenciando momentos difíceis, momentos de angústia, eu normalmente eu atuo da seguinte forma: se eu já vivi momentos bons, esses momentos bons podem voltar. Se eu já vivi momentos serenos, de paz, de tranquilidade, eu posso voltar a tê-los. Vai depender do meu esforço, vai depender de como eu estou pautando a minha vida. Então, irmãos, não se admite um espírita constantemente triste, desanimado. O verdadeiro espírita é alegre, é otimista, é confiante, sem presunção, nem vaidade. É esperançoso. É esperançoso na paz e na certeza da calmaria após as tempestades e tsunamis da vida. Né? Vamos pegar um exemplo desse contexto atual que nós estamos vivendo. Estou muito animado com as pesquisas que eu tenho visto através dos meios de comunicação, né? E já estão testando vacinas contra a Covid-19. O Instituto Butantan, em São Paulo, a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Né? O mundo está trabalhando em prol. Vejam só, a pandemia, essas grandes tsunamis, né? Digamos assim, essas fases, como a gente falou, turbulentas de transformação do planeta, essa pandemia, ela está sendo não só um desafio existencial, emocional para toda a humanidade, né? De desprendimento também, de paciência, de resiliência, mas ela está sendo, como sempre foi, todo momento difícil é um desafio à ciência a buscar as soluções. Então, estou conversando com você nesse momento e certamente há cientistas espalhados pelo mundo, pesquisadores que estão usando o seu tempo, usando o seu conhecimento, a sua intelectualidade, a sua inteligência, o seu talento para buscar tratamentos eficazes para a Covid-19 e uma vacina. A gente sabe, pelos próprios prognósticos científicos, que provavelmente essa vacina não vai ser desenvolvida a curto prazo. O desenvolvimento intelectual, que esse é o aspecto que evolui mais rápido em comparação com o aspecto moral, a humanidade, né, os cientistas, melhor dizendo, eu acredito que eles vão conseguir essa vacina a médio prazo. Eu estou muito esperançoso, com muita fé, que essa vacina contra a Covid, e isso é justamente experiência, oportunidade para que os cientistas tragam mais essa evolução para a humanidade, essa evolução científica. Essa vacina, né, vindo com todo o otimismo, quem sabe no final desse ano, começo de 2021, vai ser fruto do esforço, da atividade intelectual, mas também da fé. Imagina o cientista, ele ir atrás da cura de uma doença sem ter fé nele mesmo, no conhecimento que ele adquiriu, e naqueles cientistas que têm uma visão mais espiritualizada, né? A gente sabe que tem cientistas agnósticos, ateus, mas tem crescido muito o número de cientistas que têm convicção em Deus também, né? Tem certeza da existência de Deus. Então, um cientista que tem fé nele mesmo, no trabalho, no conhecimento que ele adquiriu, e se ele é uma pessoa espiritualizada e tem fé em Deus, certamente ele vai chegar a essa vacina e vai salvar muitas vidas em breve, né? Não existe no espiritismo uma fé passiva, né? O que é uma fé passiva, irmãos? Esperança, sim. Confiança, sim. Mas não pode ser uma fé omissa, passiva, parada, né?
Eu não posso simplesmente confiar que as coisas boas vão acontecer, entregar nas mãos de Deus e não fazer a minha parte. Né? Eu não posso ficar sentado ou deitado esperando que as coisas caiam do céu e Deus resolva tudo para mim. Esperança, confiança, fé e trabalho. Nós temos que nos mover. A fé espírita é uma fé de movimento, é uma fé dinâmica, uma fé de trabalho. Né? Deus oferece as portas das oportunidades para todos. Deus oferece a porta. Mas a gente tem que caminhar em direção às portas que Deus bate para bater na porta. E ela se abre para a gente, as oportunidades. Né? Nós temos que caminhar para que ela se abra. O doente, ele pode ter muita fé na sua cura, na sua recuperação. Mas ele precisa fazer a parte dele. Como é que o doente, quando ele tem possibilidade de cura, ele se cura? Primeiro, quando ele admite que está doente. Quando ele admite que precisa de ajuda médica. Né? E quando ele, além de procurar ajuda médica, ele tem fé em Deus, que ele vai se curar. Ele tem fé no médico que o está orientando como se recuperar. E ele vai procurar fazer a parte dele, que é o quê? Não adianta eu, enfermo, apenas confiar em Deus e que vou ficar bom. Eu tenho que, procurando ajuda médica, seguir as orientações médicas disciplinadamente, horário de medicação, mudança de hábitos, de alimentação, né? Para poder me curar. Eu não posso simplesmente entregar tudo nas mãos de Deus e não fazer a minha parte. Né? Diferente disso é a fé fanática. Ah, eu não vou procurar nenhum médico. Milagre divino vai acontecer e eu vou me curar. Não. Para isso existem os médicos. Eles têm que cumprir com a missão deles. Né? Que é salvar vidas, é aliviar a dor, não só física, mas emocional do ser humano. Certo? A fé sozinha não vai curar. Se eu imaginar que só a minha fé vai me curar, aí eu estaria contemplando uma fé fanática, né? Errada, surreal. A fé espírita é de movimento, irmãos, e de trabalho. A fé sem obras é como aquela parábola da figueira seca que não dá frutos. Fé sem obras é uma fé que não dá frutos. A esperança e a caridade são filhas da fé. Temos que ter esperança sempre. A esperança está aliada à fé e ao otimismo. Mas muitos podem questionar, Paulo, como é que eu posso fazer a caridade em tempos de pandemia? Em isolamento social? Em casa o tempo todo? Eu estou há praticamente quase 3 meses em casa, né? 2 meses e meio, quase 3 meses, sem realmente sair de casa. Como é que eu posso fazer a caridade? Como todo mundo sabe, eu tenho paixão pela campanha do Pilo. E praticamente esse ano não realizei a campanha do Pilo. Eu não posso, né? A gente não está realizando o trabalho. Como é que eu posso fazer a caridade, exercitar a minha fé com obras, se nesse momento eu não posso nem sair de casa? A gente não pode materializar a caridade. Caridade não é apenas levar o benefício, o óbolo, né? A gente pode, nesse momento de pandemia, usar a nossa mente para direcionar fluidos positivos, pensamentos positivos, para todos os nossos irmãos que sofrem. Interessante no nosso dia a dia, a gente, nas nossas preces, lembrar dos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nos presídios, no sertão nordestino, nos países em guerra. Nossos irmãos que nesse momento estão infectados pela Covid-19. Nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, em profunda dificuldade. Quando eu direciono o meu pensamento positivo, vibrações amorosas positivas, esse magnetismo poderoso chega até esses irmãos, alivia um pouco. E, ao mesmo tempo, eu estou exercitando a caridade no sentido de reconhecer que eu não sou o único a ter problemas, a não pensar apenas nos meus problemas, não olhar apenas para o meu umbigo, para a minha dor, para a minha angústia, porque eu estou lembrando de outros irmãos. Quando nós pedimos preces por irmãos nossos, nas redes sociais espíritas, e de repente aquela corrente magnética, né, de vibração positiva chega até aquele irmão, muitas vezes, quando eu pedi orações, preces dos grupos
espíritas que eu faço parte, meus irmãos, eu e minha família sentimos toda aquela vibração poderosa, era um passe calmante que nos dava força nos momentos difíceis, principalmente nos momentos de problemas de saúde, né? Que são realmente problemas que acabam abalando mais a gente. Então, não é preciso materializar a caridade, né? Mas, Paulo, as pessoas precisam, as instituições têm despesas, os abrigos precisam alimentar as pessoas. A gente está vendo aí grupos espíritas se organizando com todos os protocolos de cuidado, né, contra a Covid-19, estão organizando-se em grupos para levar os alimentos aos nossos irmãos moradores de rua, aos abrigos, às creches, aos asilos, né? A gente está vendo toda essa movimentação, a gente está vendo irmãos espíritas fazendo doações através de transações bancárias, né, eletrônicas, para instituições de caridade que precisam ser mantidas, né, nessa fase de isolamento. Então, existem muitas maneiras de a gente exercitar essa caridade, mesmo dentro de casa, né? É escutando alguém que está do outro lado do celular, angustiado, escutando o desabafo dessa pessoa, levando uma palavra de esperança, que é um dos temas da noite de hoje, de fé, de otimismo, levantar a autoestima, a moral. Meu irmão, você está sofrendo, mas você vai superar essa fase. Mostrar os caminhos de como superar a dor, o sofrimento e como adquirir o otimismo, né? A fé de que vai superar essas dificuldades. A gente pode fazer tudo isso usando a tecnologia, usando o celular, né? A gente tem essa condição de fazer tudo isso, né? Através do pensamento, da força do pensamento, né? Fazendo preces, ouvindo as pessoas, né? A fé, meus irmãos, ela leva ao amor. A fé, quando é sincera, ela é arrebatadora, positivamente contagiosa. Isso é muito interessante. Esse é um dos meus livros favoritos, né? Cirurgia Moral, Lancelin, pelo espírito Lancelin, com o saudoso médium João Nunes Maia. E aqui esse livro, ele tem uma mensagem interessante, que ele fala assim, que nós somos responsáveis pelas vibrações que nós emitimos para as outras pessoas, né? Nós podemos contagiar positivamente ou negativamente as pessoas. Se eu sou uma pessoa de fé, de otimismo, uma pessoa esperançosa, alegre, eu vou acabar emanando e contagiando positivamente até pessoas que não estão vivenciando esses sentimentos. Eu posso contagiar uma pessoa pessimista ao otimismo, eu posso mostrar a uma pessoa um outro prisma da vida que faça ela ter mais fé, mais paciência, né? Por outro lado, se eu sou uma pessoa negativa, se forem pessoas influenciáveis, pessoas sensíveis, e pessoas, com perdão na palavra, de personalidade fraca, essas pessoas vão acabar absorvendo também a negatividade que a gente vem a emitir. Então, meus irmãos, é muito importante a gente ter o pensamento sadio, a conversa edificante, evitar de falar de tragédias, de coisas hediondas, de crimes bárbaros, de evitar estar censurando as pessoas, emitindo preconceitos, né? Porque isso acaba plasmando uma energia muito negativa. A primeira pessoa prejudicada sou eu, quando eu estou vibrando dessa forma, mas eu acabo também contagiando negativamente quem está ao meu redor, né? E a gente sabe que quando a gente vibra nesse sentido, negativamente, a gente acaba atraindo na nossa companhia a presença dos nossos irmãozinhos de vibração pesada, negativa, que nós conhecemos como obsessores, né? Por outro lado, se eu tenho uma fé robusta, uma fé que não é vacilante, eu tenho a companhia dos bons espíritos, os espíritos de luz, os espíritos que vão sempre me dar força, me intuir confiança, vão me intuir serenidade. Cada um de nós tem um guia, né, um protetor espiritual. Nós temos os guias espirituais e temos o nosso protetor espiritual, né, um anjo de guarda, né, que é um espírito que são espíritos que nos auxiliam muito, nos intuem bons pensamentos, nos aconselham, nos sugestionam, mas muitas vezes a gente acaba
levando o nosso lado negativo mais aflorado, a gente acaba bloqueando essa influência boa dos espíritos de luz e do nosso protetor e acaba abrindo as portas da nossa vida para o assédio da espiritualidade negativa, né? Então, se eu tenho uma fé forte, se eu tenho uma convicção, um otimismo, né? E principalmente, se eu vivencio isso, não é só ter consciência, se eu vivencio isso, né? Se eu pratico esses sentimentos positivos, essas energias positivas, eu tenho tudo para ter uma vida saudável, tanto do ponto de vista espiritual como físico. A gente sabe que a saúde, ela tem toda uma ligação com o espírito, né? Toda doença ela é psicossomática, como toda saúde também vem de um espírito forte, né? E a força é aqui, começa aqui, na mente. Se eu tenho um pensamento sadio, se eu tenho pensamentos positivos, é evidente que a gente não tem pensamento sadio e positivo o tempo todo, mas se a maior parte do meu tempo, da minha vida, eu consigo selecionar os meus pensamentos, né? E eu tenho uma fé raciocinada, convicta, dificilmente eu serei alvo do assédio da espiritualidade negativa, certo? Então a fé leva ao amor, ela é arrebatadora, positivamente contagiosa, conduz os humanos ao bem, a fé é regeneradora, mas é preciso crer, trabalhar e esperar no tempo de Deus, com calma e com paciência, certo? Desejo a todos muita saúde, estendendo a todas as famílias também, paz, luz, serenidade para todos. Certo? Boa noite, muita paz. Fiquem abertos agora para caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum comentário. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? E aí, às 9 horas, a gente faz a nossa prece. Prece final. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação? Obrigado, Flavinho. Obrigado pela mensagem. Boa noite. Boa noite. Foi excelente a palestra. Gostaria de agradecer por esse momento. Eu queria fazer uma pergunta. Tu falaste da pandemia como um marco necessário e que vai contribuir para o processo regenerativo da humanidade. Uhum. E, por outro lado, nós já tivemos outras pandemias. Então, à luz da doutrina espírita, seria possível citar a percepção da evolução regeneradora da sociedade pós as pandemias que já existiram na humanidade? Se teria algum exemplo a ser dito comparando esses marcos históricos que já existiram prévios? Eu só não entendi a questão da decepção. A decepção da humanidade. Não, a evolução. A evolução, o processo regenerativo. Sim, a evolução como processo regenerativo. Isso. E de que a pandemia, ela vem dentro desse processo, pelas palavras, e que, então, entendendo que acredita-se que haverá um processo regenerador também contribuído pela pandemia, se à luz da doutrina seria possível exemplificar em que a sociedade evoluiu após as pandemias que já existiram. A gente entende esse momento, né? É porque, assim, nem toda transformação ela é uma transformação tranquila. Justamente porque são transformações que abalam estruturas assim muito profundas, estruturas que precisam ser abaladas mesmo. É um flagelo destruidor renovador, não é aquela destruição, digamos assim, que só destrói, a destruição pela destruição. É um flagelo, entre aspas, um mal necessário para que a Terra possa mudar de patamar, para que haja uma renovação da população da Terra, né? Renovação essa que vai contribuir para a evolução desse planeta. E, na verdade, isso não é a primeira vez que acontece, né? A Terra já está deixando essa situação de
mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E ao longo da história ocorreram, né, outros flagelos assim, quase destruidores, porém renovadores. Por exemplo, na Idade Média teve a peste bubônica, né, peste negra, que matou muitos europeus. Era um período crítico da humanidade, porque existia um cristianismo equivocado. A gente não quer aqui falar mal de nenhuma doutrina, mas a gente sabe que o cristianismo naquele momento era um cristianismo muito materialista, muito político, né? Interesses. E a peste negra, ou peste bubônica, foi propagada pela pulga dos ratos, né? Na Idade Média, século XIV, mais ou menos. Aquilo foi necessário também para renovar a humanidade e para sacudir as estruturas, né? Sociais, culturais, para avançar a evolução. Depois desse período, vem um período da humanidade bem mais esplendoroso, que foi o Renascimento, por exemplo, que foi aquela época de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, né? Onde a sociedade já estava um pouquinho mais espiritualizada, né? Um pouquinho mais espiritualizada, mas isso foi logo após a peste bubônica, né? A peste negra da Idade Média. Então teve a gripe espanhola, teve outros momentos de pandemias, né? Não é novidade, que foram necessários para a Terra ir mudando de patamar e também para causar reflexões profundas na humanidade, né? Como a gente falou. Né? Não sei se ficou clara a resposta. Obrigada. Agradeço também, agradeço. Rafael, obrigado pelo comentário. Alguém mais gostaria de perguntar, comentar? A gente está bem no finalzinho, né? Eu acho que a gente pode encerrar a nossa reunião, né? Eu quero agradecer pela oportunidade. Né? Para mim foi uma alegria. É minha primeira palestra do ano, para vocês terem ideia. Né? Passei uma fase aí de estar ao lado do meu pai, né? Ajudá-lo na recuperação da saúde dele. Graças a Deus as coisas estão correndo bem. E isso me fez desmarcar 4 palestras esse ano, incluindo Caminhando para Jesus, a Federação, Cenáculo Espírita Casa de Maria, né? E para poder estar ao lado do meu pai. Então, assim, hoje é um dia de muita felicidade para mim, porque eu estou podendo novamente aprender junto com os irmãos que estão aqui presentes, né? Eu não vim aqui para ensinar, né? Eu vim aqui como um mediador de um estudo, na verdade. Estou tendo a felicidade de hoje retomar meu trabalho como divulgador, né, da doutrina e principalmente aprender com todos que estão aqui, certo? Então, eu vou fazer agora a prece final, agradecendo as presenças de todos os comentários carinhosos e gentis que eu recebi aqui, né? Muito obrigado, Flavinho, Rafael. Não sei se eu consegui visualizar outros comentários, mas, assim, muito obrigado e dizer que, graças a Deus, deu certo, porque a espiritualidade nos ajuda, né? A espiritualidade, graças a Deus, coordenou todo esse trabalho e a inspiração vem da espiritualidade, né? A gente é só um instrumento bem perfeito. A gente procura estudar para poder ser um bom instrumento da espiritualidade. Então, irmãos, vamos nesse momento encerrar nosso estudo, a nossa reunião, né? Trazendo uma prece, vamos elevar o nosso pensamento. Senhor Deus, Pai da vida, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual desse planeta, espiritualidade amiga, só temos a agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, e como disse o Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agradecemos também pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento, de alegria, de confraternização cristã, espírita, evangélica, né? Agradecer por toda a assistência, por toda a intuição que a espiritualidade pode nos dar. Muito obrigado, espíritos amigos, por toda a assistência, por toda a orientação, por toda a coordenação desse trabalho, desse estudo. Rogamos que possamos ter inúmeras oportunidades como essa. Rogamos força para todos os nossos irmãos que nesse momento estão infectados pela Covid-19, que eles venham superar essa situação, possam receber fluidos medicamentosos, Dr. Bezerra de Menezes, os mestres da espiritualidade, que os parentes das pessoas que estão passando pela Covid-19 possam também estar muito bem assistidos pelos espíritos de luz, serenos, com fé, com esperança que vão superar esse momento. Essa vacina possa surgir logo para salvar vidas,
para contribuir para a evolução da humanidade, deste planeta. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós só temos a agradecer e pedimos a permissão para finalizar a nossa reunião na noite de hoje. Desejando a todos muita saúde, muita paz, muita sabedoria, muita fé e muita felicidade. Assim seja.